Você se acha tímido, tímida? Tem dificuldades em relacionamentos íntimos? Ou sente desconforto na região baixa das costas? Isso pode ser um sinal de que talvez o seu chakra sacral, o chakra da região pélvica do nosso corpo, esteja desequilibrado. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse importante centro de energia, conhecer as suas qualidades, quais áreas do corpo estão relacionadas com o equilíbrio energético nesse chakra, e também nós vamos entender o que acontece com o nosso corpo e também com aspectos mentais e emocionais quando temos esse chakra desequilibrado. E vamos aprender também o que fazer para trazer novamente a harmonia para esse centro de energia. Vamos lá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Juliana, eu sou farmacêutica integrativa, especialista em medicina ayurveda e também yoga terapeuta e terapeuta floral. E essa série de vídeos é uma parceria entre o canal Revela Ser, onde trago temas mais voltados para o autoconhecimento e conexão interior, e também o canal Ayurveda, Yoga e Florais, onde trago mais dicas de saúde, rotinas, cuidados do dia a dia, para trazer mais equilíbrio e bem-estar. Então, vamos conversar um pouquinho mais agora sobre o chakra sacral, o chakra da região pélvica, chamado no yoga de Swadhisthana, que significa a própria morada ou morada interior. Esse chakra ele fica localizado próximo da região do umbigo, mais ou menos uns 4 dedos abaixo do umbigo. Então abrange toda a região do ventre, a região pélvica e também a região baixa das costas, região lombar. Tem relação com os sistemas reprodutivo e urinário, então tendo relação com órgãos como os rins, a bexiga, no caso das mulheres, ovários, útero, no caso dos homens, testículos, próstata, e também a região baixa das costas, envolvendo a região da coluna lombar e também do sacro. As glândulas relacionadas com esse centro de energia são as glândulas sexuais. Então, nas mulheres, os ovários, nos homens, os testículos. E toda a questão da produção dos hormônios sexuais que regulam as nossas características sexuais no corpo físico, as características sexuais secundárias, como fica a aparência do corpo masculino ou feminino, e toda a questão também reprodutiva. Mas também tem importante relação com a função urinária, com a atuação dos rins e também da bexiga. Então esse chakra é um pouco diferente do que conversamos antes em relação ao chakra da base, Muladhara Chakra, onde vimos que ele estava mais relacionado com a região da base de apoio, a região do períneo, e atuando mais nas questões de eliminação, tanto de urina como de fezes, justamente pela relação com o plexo coxígeo, o plexo nervoso coxígeo, que coordena esses aspectos em relação à eliminação das fezes e da urina. No caso do Swadhisthana, ele tem relação com o plexo nervoso hipogástrico, que tem mais relação com toda essa região pélvica e a regulação das funções urinárias e reprodutivas, principalmente. E também, diferente do que vimos para o chakra da base, o Muladhara, onde vimos que ele tem relação com as glândulas suprarrenais, que libera adrenalina e noradrenalina, que governam todas as reações de resposta em relação à atuação em perigo imediato, então resposta de luta e fuga. No caso do Swadhisthana, ele tem mais relação com todo esse aspecto reprodutivo, das funções reprodutivas. Por isso que Swadhisthana tem mais relação com como eu me sinto, então com eu sinto, e não com a individualidade, como vimos para o chakra da base, que seria o eu sou. Aqui é o sinto, como eu sinto o mundo, como é a minha relação com a pessoa mais próxima de mim, por isso a questão em relação aos relacionamentos íntimos. E também com as questões em relação a
como eu me adapto em relação aos ciclos da natureza, a variação entre noite e dia, durante as estações do ano, no caso das mulheres em relação ao ciclo mensal, a questão da menstruação, as variações hormonais ao longo da vida em relação também à entrada na menopausa, e até essa questão também em relação aos ciclos lunares, que tem relação também com esse aspecto mais feminino, por isso que Swadhisthana também tem uma relação um pouco mais próxima com trazer esse equilíbrio dos aspectos femininos, né, no meu ser. Isso vale tanto para homens como para mulheres, já que ambos temos, né, cada um pouquinho do seu lado, né, masculino e feminino. Na tradição do yoga, esse chakra ele é representado com 6 pétalas de cor laranja, com um círculo, e dentro desse círculo, uma lua crescente, representando essa questão em relação aos ciclos naturais, tanto do meu corpo como da natureza ao meu redor, e também trazendo essa questão em relação à fluidez da água, porque esse chakra ele tem relação com a água, diferente do que vimos para o chakra da base, que tinha mais relação com a firmeza, com a terra. Aqui mais é uma relação com a fluidez, fluir na vida, fluir como se fosse a água, trazendo essa característica da fluidez também para o nosso ser. Assim como também vimos que para o chakra da base, o pranavayu relacionado era o pranavayu apana, aqui também, o Swadhisthana também é este pranavayu que vai estar atuando, trazendo energia também mais para a parte mais baixa aqui do tronco. E esse chakra tem relação com o paladar e como eu saboreio a vida. Então tem relação também com o prazer da vida, e também tem relação com a nossa criatividade. Então, quando temos esse chakra bem harmonizado, equilibrado, nós conseguimos fluir com mais leveza no nosso dia a dia, também mesmo com as mudanças dos ritmos, tanto do meu corpo, meus ritmos internos, como também os ritmos da natureza ao redor, as estações do ano, as fases da lua, e eu consigo manifestar essa criatividade também na minha vida. Consigo estabelecer relações equilibradas, uma relação do eu com o outro, né, as relações mais íntimas também. E o que eu percebo quando esse chakra está desequilibrado? Eu posso perceber vários aspectos, desequilíbrios tanto no corpo físico, como também aspectos mais sutis, ou mesmo mentais e emocionais. Então, em relação ao corpo físico, o que eu posso perceber? Às vezes algum desequilíbrio em relação à função urinária, por exemplo, em rins, em bexiga. Posso perceber algum desequilíbrio também nas funções dos órgãos reprodutivos, então nos ovários, no útero nas mulheres, ou em testículo e próstata nos homens. Ou mesmo desconfortos na coluna lombar, na parte baixa das costas ou na região sacral. São todos sinais que podem mostrar que talvez esteja acontecendo um desequilíbrio energético que pode estar se manifestando no corpo físico também. Além disso, eu também posso perceber desequilíbrios nas relações mais íntimas, ou uma falta de criatividade, uma timidez nos relacionamentos. Uma emoção que pode surgir com desequilíbrio nesse chakra é a culpa. E ela pode estar relacionada com bloqueios emocionais, ou mesmo com impulsos inconscientes, repressão da sexualidade, ou o outro extremo que seria a busca excessiva por prazer. Assim como também comportamentos compulsivos, qualquer tipo de comportamento compulsivo, incluindo compulsão por comida, e também os vícios de qualquer natureza, que são em si autodestrutivos. E o que fazer então para trazer harmonia para esse centro de energia? Eu posso usar várias estratégias, desde ter mais contato com o elemento água,
principalmente na natureza. Então, ter contato com o mar, com o rio, cachoeira. Mas se não tiver possibilidade de ter esse contato na natureza, pode ser em casa mesmo, tomando um banho de banheira, ou até fazendo uma massagem, a massagem ayurvédica, ou outro tipo de massagem também. Posso também usar aromaterapia, utilizando óleos essenciais, por exemplo, de sálvia, de jasmim, de rosas. E também alimentos, já que esse chakra também tem relação com o sentido do paladar. Então, saborear também a comida, preparar a sua comida ou saborear um alimento bem preparado, principalmente alimentos que tenham mais umidade. Podem ser frutas que tenham mais água, como por exemplo melões, melancia, sucos naturais. E também cereais, podem ser cereais mais cozidos, com caldos de frutas, e também derivados do leite, e também alimentos ricos em vitamina E, como por exemplo as castanhas, nozes, as oleaginosas em geral. Outras atividades também que podem ajudar a equilibrar esse chakra é observar a lua à noite, regar as plantas, ou até fazer uma atividade que mexa um pouco mais com o corpo nessa região mais baixa. Pode ser uma atividade de dança, dança do ventre, ou outro tipo de dança também. E no caso do yoga, nós temos várias ferramentas que podemos utilizar. Temos as posturas dos asanas, as respirações, os gestos também que podemos fazer com as mãos. E te convido para acompanhar o nosso próximo vídeo, onde nós vamos trazer uma meditação específica para equilibrar e harmonizar o chakra sacral, Swadhisthana Chakra. Então, no yoga podemos trabalhar posturas em movimentos fluidos, com o movimento do gato, o movimento do golfinho, ou mesmo na prática em Vinyasa, onde fazemos uma postura em sequência da outra com movimentos fluidos junto com a respiração, mas também eu posso fazer posturas estáticas, como a postura do pombo, a postura da esfinge, e posturas de flexão à frente, como a postura de Uttanasana. E você sente o seu segundo chakra harmonizado e equilibrado? Já experimentou fazer alguma dessas estratégias e práticas que colocamos aqui para equilibrar esse centro de energia? Ou você já utilizou outra estratégia e quiser compartilhar com a gente? Pode deixar aqui embaixo nos comentários. E se você conhece alguém que está precisando harmonizar esse centro de energia, compartilhe esse vídeo. Quando estamos com Swadhisthana Chakra equilibrado e harmonizado, conseguimos fluir com a vida, fluir com nossos ritmos internos e os ritmos externos, conseguimos manter relações equilibradas com as pessoas próximas, nas relações íntimas também, conseguimos manifestar no mundo a nossa criatividade e nos sentimos em casa, no nosso próprio ser, na nossa morada interior, na nossa própria morada, o nosso local, nosso centro de autonutrição e cura interior. Então, no nosso próximo vídeo, te aguardo para a nossa meditação especial para equilibrar o segundo chakra. Até lá!